E aí pessoal, beleza? Gel Barbosa aqui com vocês no seu Cinemania em uma data extremamente especial. Hoje tem um aniversário, vamos lá? E aí pessoal, beleza? Gel Barbosa aqui com vocês no seu Cinemania, trazendo mais um vídeo aí pro nosso canal. Antes da gente abrir aí a nossa história, hoje o que a gente vai contar, dá uma curtida aí, cara. Dá uma curtida aí, faz aí compartilha, comenta, participa aí conosco para dar uma força aí pro nosso canal, beleza? Hoje é um aniversário importantíssimo, muito poucas pessoas sabem, claro, mas também milhões, milhares de fãs também sabem. Hoje, dia 23 de maio de 2020, ou seja, fazem 40 anos que foi lançado The Shining, ou seja, O Iluminado. Não estou falando do livro, estou falando do filme. O filme foi lançado no dia 23 de maio de 1980, portanto hoje está fazendo 40 anos. É um filme, é um clássico de cinema, mais do que um clássico, vamos dizer assim, que ficou aí marcado para sempre nas telonas, nas telinhas e tudo mais. E todo fã do bom cinema, além de Stanley Kubrick, tem ele aí na sua coleção e tudo mais. É o seguinte, hoje é o aniversário e eu não vou ficar falando aí sobre como é o clássico, o filme, como que ele foi feito, nada disso, porque todo mundo que já assistiu o filme sabe que esse é um filmaço. Então eu vou falar de coisas que talvez você não saiba, algumas curiosidades que aconteceram aí. Então eu vou comentar aqui com vocês, ok? Pra gente comemorar aí, juntamente com o nosso amigo Stephen King, que tem uma parte que eu vou chegar aqui que vocês vão curtir. Bom, é o seguinte, falando rapidinho, só pra quem ainda não conhece a história, duvido, né, que alguém não conheça. O Iluminado é um filme de terror psicológico, produzido e dirigido por Stanley Kubrick. Ele é baseado no romance do mesmo nome de Stephen King e a obra conta aí a história de Jack Torrance, um escritor alcoólatra em recuperação que vai trabalhar como zelador no isolado hotel Overlook. Jack é casado com Wendy e tem um filho do casal, que nada mais nada menos Danny, que é o Iluminado na verdade. Muita gente acha que o Iluminado é o personagem o personagem Jack, mas não é. O Iluminado no caso é o Danny. Bom, ele tem a habilidade de ver o passado e o futuro, além dos fantasmas que habitam o hotel. Logo que chegam aí ao Hotel Overlook, a família acabou presa por uma grande tempestade de neve, que depois eu vou falar que na verdade não era neve, era sal e isopor, cara. O cinema é muito fantástico, né? E as presenças sobrenaturais aí do local começam a influenciar negativamente Jack. Bom, então vamos lá em algumas curiosidades que ocorreram nesse filme. Por exemplo, Stanley Kubrick, o diretor, ele quase dirigiu O Exorcista. É legal essa informação, não é? Antes de O Iluminado, Kubrick já era muito conhecido aí por suas incursões em diferentes gêneros, entre eles terror. Tanto é que no início da década de 70, seu nome foi cogitado para a direção do Exorcista. 7 anos depois, ele lançaria O Iluminado, ou seja, ele foi cogitado para ser o diretor de O Exorcista e era uma das vontades dele, pelo que ele mesmo fala em uma entrevista. Bom, para quem não fez O Exorcista, fazer O Iluminado já foi de bom tamanho, né? Outra coisa interessante, como eu disse lá no início, Stanley Kubrick ignorou completamente o roteiro que foi escrito por Stephen King para o filme, ou seja, não estou falando do livro, estou falando do roteiro. Teve um roteiro escrito por Stephen King e Stanley Kubrick ignorou por completo. A história do filme foi baseada no best-seller de Stephen King, todo mundo sabe, que foi lançado em 77, ou seja, 3 anos antes. Apesar do sucesso, Kubrick simplesmente ignorou o rascunho do roteiro feito pelo autor da história, alegando que a sua escrita era muito fraca. Eu não sei como que ele chegou a isso, né? Ele preferiu trabalhar aí com Diane Johnson durante 11 semanas no script, ou seja, ele descartou completamente o que Stephen King tinha feito aí para o filme, apesar do livro. E em contrapartida, Stephen King não gostou do filme e muito menos da atuação de Jack Nicholson. Stephen King, meu camarada, como que você não gosta de um negócio desse?
como é que a gente vai fazer, vira uma controvérsia, né? Como é que a gente vai ir contra o que diz aí o próprio autor do livro, apesar de que todo mundo sabe que The Shining é um dos maiores filmes do cinema. Bom, além disso, o escritor afirmou não ter gostado da atuação de Jack Nicholson, afirmando que o ator estava errado para o papel. Daqui a pouco eu vou falar para vocês que teve uma pessoa que foi cogitada para fazer o papel aí no lugar de Jack Nicholson, ou seja, aqueles testes que eles sempre fazem antes, né? Segundo King, o último grande papel que Jack Nicholson fez foi Um Estranho no Ninho. E quando o ator iniciou o filme com aquele sorriso maníaco, o público o identificou como um maluco automaticamente. Mas então aí tem uma certa lógica. O livro é sobre uma descida gradual do personagem na loucura, através da influência maligna que estava lá dentro daquele hotel. Se a história já começa com um louco, no caso do autor do livro, essa queda, essa coisa psicológica é desperdiçada. Então, nesse ponto, eu consigo entender e com certeza vocês também o que Stephen King quis dizer. Mas aí, voltando a falar dos atores. Robert De Niro. Robert De Niro poderia ter feito o papel de Jack aí. Stanley Kubrick considerou Robert De Niro para o papel de Jack. Porém, após assistir Taxi Driver, o diretor considerou que De Niro não seria psicótico suficiente. Como que a gente vai entrar na cabeça de uns caras desses, né? Se o papel de Robert De Niro em Taxi Driver não é psicótico o suficiente, então o que é psicótico o suficiente, né? Por outro lado, até Robin Williams foi também considerado para esse filme. É muito legal, essas informações são bastante relevantes. Olha só, Harrison Ford também foi considerado. Então, o papel ficou mesmo com Jack Nicholson, imortalizou o personagem. Uma outra curiosidade interessante é o seguinte: o número do quarto no livro ele é outro. O número do quarto do livro ele é 217 e no filme ele é 237. Mas por quê? Porque a administração do hotel Timberline Lodge, que é onde foi gravada aí algumas cenas do filme, não queria que esse quarto virasse uma lenda, né? Então o número 237 não existe no hotel. Mas aí, e o 217 sim, mas aí não adiantou nada, porque todo mundo quer ficar só no hotel, no quarto 217. Não adiantou nada a artimanha aí para tentar evitar que esse quarto do hotel virasse uma lenda por causa do filme, né? Uma das cenas mais icônicas é a cena que Jack Nicholson quebra aí o banheiro com um machado, né? E aí ali tem uma espécie de aliás, na verdade, dizem, eu já li outras coisas sobre isso, que Jack Nicholson improvisou muito nesse filme. E essa é uma delas. Esse Here's Johnny, ou Aqui está o Johnny, ou Johnny chegou, né? De acordo aí com as traduções que você vê por aí. O Here's Johnny era o bordão de Ed McMahon, que era um programa de Tonight Show, starring Johnny Carson, ou seja, era um bordão de um apresentador, e ele adaptou isso para essa entrada no filme. Na verdade, Nicholson participou de várias outras coisas. Por exemplo, ele escreveu 2 cenas do filme, são escritas por Jack Nicholson e não faziam parte do roteiro, e ele fez, principalmente das cenas que ele é um escritor, então ele tinha essa convivência e ele que fez essas cenas. Outra coisa interessante é que bem no final, já quase finalmente mesmo do filme, houve um incêndio no set. E aí, já perto do fim das gravações, esse incêndio atingiu o estúdio aí, onde o filme era gravado, e causou um prejuízo de nada mais nada menos do que $2,5 milhões de dólares. E esse caso foi famosíssimo, porque Kubrick até tira uma foto ali no meio dos escombros ali, né? E engraçado, quer dizer, engraçado não é, né? Mas aconteceu a mesma coisa no livro. O livro, no final, o hotel também pega fogo. E por último, para a gente fechar aí as nossas curiosidades, o único papel relevante que o ator Dan Lloyd fez foi o Iluminado. Ele fez o garoto. Ele não fez mais nenhum outro filme depois disso, mesmo após o sucesso estrondoso e de ter se tornado um clássico filme, o que é um fato extremamente curioso, né? Ele só foi revivido agora com o filme O Doutor Sono, né?
mas obviamente o ator não está lá. É estranho, né? O menino sumiu. Outra coisa interessante também é que para proteger nas filmagens do garoto, ele tinha apenas 5 anos, né? Stanley Kubrick dizia para ele que era um dramazinho. As cenas que ele está participando lá, como as cenas que chegam quase a ser de terror, né? Pelos fantasmas, né? Pelos espíritos que estão ali, ele não sabia do que estava acontecendo. Para ele era uma brincadeira e Kubrick contornou isso muito bem, não deixando que a criança de apenas 5 anos pudesse ter sido influenciada aí por aquele clima soturno e terrível dentro do filme mesmo. Interessantíssimo, Dan Lloyd desapareceu. Ele fez somente uma participação na TV um tempinho depois do filme e sumiu. Bom, pessoal, então é isso, comemorando aí o aniversário de The Shining, o Iluminado, clássico absoluto do nosso querido Stanley Kubrick, que está aí na filmoteca de todos os cinéfilos, dado a importância do filme, dado o tanto que o filme se tornou aí marcante para uma geração. Então nós aqui do Cinemania não poderíamos ter deixado passar de forma alguma essa data sem falar aí do filme e sem trazer para vocês algumas curiosidades legais que a gente colocou aqui para você no vídeo, ok? Gel Barbosa aqui no seu Cinemania, ficando por aqui. Daqui a pouco tem mais vídeos aí, sempre tem alguma coisa legal pra gente assistir, beleza? A gente se vê durante a semana. Vou ficando por aqui. Não vou mais dar recado de ficar em casa não, porque vocês já sabem, fiquem em casa, ok? Até mais. Até.